Mas a maioria absoluta da população israelense na década de 1990 via a possibilidade de um acordo de paz com os palestinos. Então a Palestina aqui, Israel aqui. Exatamente. 2 estados, teria que ser discutido o desenho da fronteira, quem controlaria que local sagrado em Jerusalém. Os cristãos controlam seus locais sagrados, os muçulmanos os seus, os judeus os seus. Tudo isso fazia parte de uma receita para ser implementada ao longo dos anos seguintes. Hoje em Israel, ou mesmo antes desses atentados no sábado em Israel, a esquerda praticamente desapareceu. Não, tem pouca gente que está disposta a dizer o meu engajamento é por uma negociação com os palestinos, porque eles não tinham expectativa de que esses palestinos radicais aceitassem uma solução negociada com a criação de um Estado palestino que vivesse em paz ao lado de Israel. O Hamas, ele não quer permitir essa negociação porque na ideia do Hamas, a própria criação do Estado de Israel já não seria permitida, certo? Eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Perfeito, então não tem que ter Estado de Israel. Por isso, essa é a ideia de impedir essas negociações. Então, eles estão eventualmente dispostos a negociar uma trégua, que durante algum tempo não haja enfrentamentos, etc. Mas agora o que se viu é que todas essas tréguas foram negociadas por eles com o objetivo de se fortalecer para uma próxima rodada de enfrentamento. E se o resultado dessas tréguas é o que aconteceu no sábado, então não vai haver mais negociação com o Hamas, não vai haver mais tréguas. Eles assinaram a sentença de morte dos seus militantes. Para responder à pergunta que você fez no começo, se estima que o Hamas tem em torno de 40 mil terroristas engajados nessas ações. E isso fica único e exclusivamente ali focado na faixa de Gaza ou eles estão em outros territórios? Eles já têm hoje células na Cisjordânia, existem lideranças do Hamas que estão em vários países do Oriente Médio, tem uma liderança no Líbano, na Síria, no Catar, no Irã, certamente, que provavelmente foi o mentor dessa ação. Os analistas estimam que o Hamas planejou, baseado numa tática que vinha sendo esperada a partir do Hezbollah no Líbano, que isso seria eventualmente o que o Hezbollah faria a partir do Líbano, primeiro um lançamento maciço de foguetes e depois a entrada por terra de brigadas de elite treinadas para isso. Foi isso exatamente que aconteceu na faixa de Gaza. Então, se há um método e uma formulação estratégica, isso foi visto nesse ataque do Hamas da forma como era esperada a partir do Líbano. Agora, professor, você falou do Irã, eu queria entender assim, em termos simples, qual seria o interesse, o que o Irã sai ganhando em apoiar esse tipo de atitude ou que a gente viu agora? Bom, primeiro, interrompe esse processo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel. Isso está absolutamente claro. Segundo, os Estados Unidos eram o promotor dessa tentativa de acordo entre Israel e a Arábia Saudita, e a última coisa que os iranianos querem é que os americanos estejam mais envolvidos com sucesso na região. Lembrando que o recente acordo entre a Arábia Saudita e o Irã foi promovido pelos chineses, que vêm se fazendo presentes cada vez mais na região. Os chineses vêm atuando muito na economia israelense, eles estão administrando uma parte do principal porto de Haifa em Israel, eles estão construindo o metrô de superfície na região de Tel Aviv, eles estão construindo uma planta de dessalinização de água na costa do Mediterrâneo. Então tem milhares de trabalhadores chineses em Israel. Então a China vem se mostrando cada vez mais presente na África, no Oriente Médio, e há um protagonismo dos chineses que, de certa forma, os iranianos esperavam que substitua a presença americana. Agora,
obviamente, os americanos voltam com toda a força, mas o interesse dos iranianos é também desestabilizar, quando possível, os governos conservadores sunitas da região, que são os seus principais rivais. Entendi. E boa parte desse financiamento, inclusive estava lendo um bom artigo sobre isso hoje, do Thiago Aragão, se não me falha a memória, é que, olhando já daqui para frente, né, não mais do que aconteceu, mas do que pode vir a acontecer, que boa parte do financiamento do Irã vinha da China, né, que emprestava dinheiro e em troca esse dinheiro seria pago com petróleo que viria com um custo menor do que o barril tradicional. Como você está vendo essa ingerência da China, que não tem um histórico tão grande assim de fazer parte, talvez, de ingerências militares, né? Até porque o sucesso dela econômico é bastante recente. Como que você está vendo esse movimento da China nessa direção? E o que você acha que pode acontecer daqui para frente com esse atentado que houve agora e esse início dessa nova guerra entre Israel e ali na faixa de Gaza? A China não tem capacidade de projetar poder militar. Então, a China sofre para conseguir aumentar o número de porta-aviões, que é a única forma de projetar poder